não vou dizer que isso acontece sempre, mas quem é o meu pior inimigo hoje num processo? Tu faz ideia, Diego? Seu pior inimigo? É. Não sei, quem é? O juiz? O diabo, né? O diabo. Sabe por que eu te digo isso? Porque nem o procurador do Estado, nem o procurador que está defendendo o Estado ou o advogado da banca, nem eles conseguem ser tão cínicos. Nem eles. Os caras não conseguem. Existe um limite pra tu ser burro. Existe um limite pra tu ser burro. Entendeu? Então, tipo assim, ó, eu vou lá e digo o seguinte. Olha, o cara tem 21 dentes. O edital disse que ele tinha que ter 22. Só que nenhuma das funções desse cara exige que ele tenha dente. Até pra falar, o cara não tem prejuízo. É. Né? Então, essa reprovação é legal. Aí o Estado vai lá e diz, mas tá previsto no edital. Porque é o que o Estado pode falar. Ué. O cara não tem um limite para ele ser burro. Ele sabe que tá errado, mas ele tem que defender o Estado, e aí a gente respeita, porque é o trabalho dele, ele tem que defender o Estado. Sim. Mesmo estando errado. Então ele diz, tá no edital. Mas o juiz não tem limite. O juiz vai e diz, mas se ele tiver que morder um bandido, ele não consegue. Eu não tô dizendo, claro. Só vai lamber. Não tô dizendo que algum juiz falou isso, né? Eu tô usando aqui um exemplo. É por aí. Cara, eles conseguem ir onde ninguém mais vai. Tu entendeu? Sim. Aquilo que a administração não consegue defender, ele defende. É. Então eu vou lá e digo assim, ó, um exemplo claro da altura. A gente pode entrar nesse tema aqui agora. Sim. Eu vou lá e digo, olha, eu posso ser policial militar com 1,60 m se eu for mulher. Dependendo do estado, claro. Mas São Paulo sim, é. Eu tô fazendo aqui, sei lá, no Pará, e eu posso ter 1,55 m. Peraí. A função policial é diferente em cada estado? Isso é ridículo. Não, é a mesma. É reserva do exército? É reserva do exército. Primeiro argumento. O que diz a lei de ingresso no exército? A mulher pode ter 1,55 m. Então eu não posso ser policial militar, mas eu posso ser reserva do exército, que a altura é menor. Tá. Já não fez um sentido. Segundo, em outro estado eu posso ter altura menor. Então, se eu sou incapaz para o trabalho, eu não poderia ser policial em nenhum estado com a minha altura. Terceira razão. Se eu sou homem e tenho 1,60 m, e tu é mulher e tem 1,60 m, eu questiono. A altura é o limitante para a incapacidade? Não, porque a mulher pode entrar e o homem não. Mas as mulheres são mais baixas. Exato. Mas isso não responde a minha pergunta. A altura limita a capacidade? Porque se limita, pouco importa que a mulher é mais baixa, ela é menor. Sim. Então, se a mulher tem uma altura menor e pode ser policial com uma altura menor, ela não vai enfrentar o mesmo homem alto? É. Vai. E é meio que piada, Qual é né? o argumento disso Porque aí? o grande nivelador de forças é a arma. O policial não vai ser treinado com o treinador do UFC lá passando a porrada. Ele pode até precisar, mas o nivelador de força é a arma. Tanto é que a própria Polícia Federal, ela exerce função ostensiva também, tanto que é uma polícia de ciclo completo, e lá não tem limite de altura. Então não faz muito sentido. São argumentos ultrapassados, né? A questão do limite, altura. Não... Mas ele tá ultrapassado porque o nosso judiciário tá ultrapassado. Eu comentei aqui contigo antes nos bastidores, questão da altura. Hoje, nos Estados Unidos, não existe altura como como requisito para ingresso nas corporações militares americanas. A última que eu tive ciência, eu fiz uma pesquisa recente lá agora, foi a polícia de Los Angeles. 1997. Tá lá, publicado, entrevista do comandante no Los Angeles Times. Chegamos à conclusão de que é um critério discriminatório, nós não vamos mais exigir esse tipo de critério, porque ele não comprova nada e não existe estudo científico que comprove que a altura é fator limitante. Não existe. Aí eu vou lá e te pergunto, tu pode ter 2 metros de altura. Pega um cara que tá ali muito forte no jiu-jitsu, o cara, né, sabe lutar, sabe brigar, o cara tá preparado. Quem é que vai ganhar? O jiu-jiteiro. Mas o cara tem 1,5 m. Então em que... Eu não tô nem falando da questão da arma, como tu falou, e eu concordo contigo, mas em que a altura prejudica? Bom, nos Estados Unidos todinho não é prejudicial. 51% dos países da Europa não exigem altura para ingresso na polícia. E os outros 49% que exigem, em pesquisa realizada no ano de 2010 ou 2011,
Os outros 49% que exigem, questionados qual era o estudo científico que embasava, disseram, não tem. É só questão estética. Isso está comprovado pela ciência. É discriminatório, as questões O único óbvio é você não sair do calendário lá da polícia. Discriminatório. E aí eu tenho tem um exemplo aqui, ó, Tribunal do Amapá. Entre 2013 e 2017, isso tudo tá no meu livro. Entre 2013 e 2017, o Tribunal de Justiça do Amapá era o único no país que dizia o seguinte: esse negócio de altura não tem nada a ver, não é limitante. Por que que não é? Tu vai pegar votos excelentes dos desembargadores, dizendo, olha, a gente deu a liminar, a pessoa tá há 5 anos na corporação e passou no curso de formação, tem medalha de mérito, Acabou. o cara é o cara. E é baixinho, aquele baixinho invocado. O cara tá lá, até hoje não deu um problema. Então ele comprovou que a altura não era um fator limitante à capacidade dele. Agora a gente vai derrubar esse cara? Não. E aí existiu uma teoria chamada teoria do fato consumado, que não é mais utilizada hoje, com algumas exceções. Se dizia, olha, consumou-se o fato. O cara provou que tem capacidade. Então esse cara pode ser policial. E aí julgava no mérito. A partir de 2017, por causa de umas decisões totalmente equivocadas dos ministros do STJ, que, com o perdão da palavra, não entendem nada disso aqui. Não entendem nada. Tu vai pegar uma decisão, o cara diz assim, igual no STF. Ah, é razoável. É razoável. Cabe tudo na razoabilidade. Razoável com base no quê? É o princípio mais fluido que existe no país. Né? Tudo cabe na razoabilidade. Mas tu me diz um exemplo. Não, é razoável por isso. É razoável por aquilo. Não, só diz que é razoável. Assim como da idade, né? Razoável exigir uma idade, razoável exigir uma altura. Tá, então eu te pergunto. As pessoas que entraram com uma altura menor e que estão lá trabalhando, elas são capazes? São. Elas provaram que são capazes? Sim. Então por que que eu julgo, de forma hipotética e apressada, que tu não é capaz sem te dar a oportunidade de tentar? E aí é onde eu criei uma tese, essa tese é minha, sim, de seguinte. Se eu pegar a 812, estou fazendo uma aplicação analógica. Ela fala que o estágio probatório é onde eu vou verificar a adaptabilidade e os requisitos da eficiência, da assiduidade, tem outros requisitos lá, para saber se a pessoa se amolda ao perfil exigido para o cargo. Então a Constituição me deu esse direito, a 812 disciplinou, algumas normas estaduais também disciplinam o estágio probatório, e aí eu questiono o seguinte: o estágio probatório é um direito de quem? Do Estado, da sociedade ou do indivíduo? E eu mesmo respondo: é um direito de todos. É um direito da sociedade de que eu vou saber se o cara é capaz e não deixar ele mamando no governo. É um direito do Estado de conseguir avaliar melhor o candidato e verificar as suas necessidades, porque olha, eu posso ter um estudo dentro de uma polícia, ó, pessoas com tais características, realmente, cara, estão tudo se aposentando cedo, esse pessoal não tem preparo psicológico, eu posso fazer isso, porque isso ajuda a sociedade, ajuda a corporação. Eu identifico fatores críticos, faço um estudo, digo, olha, com base nesse estudo eu vou eliminar essas pessoas, porque isso aqui está comprovado. Sim. Beleza? Concordo? Perfeito. E um direito do candidato de não ser julgado apressadamente. Tu não tens perfil, Diego. Tu não pode ser policial. Cara, me dá o estágio probatório, tu vai me avaliar semestralmente. Tu vai ver se eu tenho ou não capacidade. Eu vou fazer um curso de formação, tu pode fazer exames adicionais. E nós estamos falando de um cara que passou as etapas do concurso. Ele fez por merecer. Passou. Ele merece. Ele merece. E aí tu diz assim, não, eu não vou te dar o teu direito. Porra, é meu direito o estágio probatório. Não, eu não vou te dar. Por quê? Porque a lei diz que tu não tem capacidade. Tá, mas eu quero provar que tenho. É, mas tu não provou. Não, mas eu quero provar. Não, mas tu não provou. Eu tenho direito à chance. Como eu provo que a altura não é fator limitante ao serviço policial? Como eu provo? Eu. Só na atuação, atuando. Mas tu não me dá a prova. E outra, por que que não é o Estado que tem que provar que é essencial? Porque ele tem maior capacidade técnica. Sim. E aí a gente entra numa incoerência no nosso sistema judiciário, umas coisas absurdas. Porque aí o STJ vai lá e diz, olha, se é uma empresa, mas dependendo da situação, ela pode ter sim a inversão do ônus, a capacidade técnica de produzir. Só não serve quando é contra o Estado, né? Ah, bom. Então, se a pessoa que tem a maior capacidade técnica de produzir a prova é obrigada a produzir a prova, nesse caso o Estado que prove que uma pessoa com 1,50 m não pode ser policial. É a paridade de armas no território. Não. É que assim, né? O direito eu vou interpretar como eu quiser. E aí aquilo que eu disse ontem não vale hoje, porque hoje é um caso que eu não quero lembrar de ontem.
Cara, é um absurdo o nosso sistema judicial. A razoabilidade é um dos fatores que mais causam insegurança jurídica no país, né? Porque com base na razoabilidade pode fazer tudo. Vou dar só um exemplo analógico aqui também, que é a questão da prisão em segunda instância. A mesma coisa. Quem deu esse voto foi o Gilmar Mendes. Na primeira vez, ele falou, não, cabe prisão em segunda instância. Aí depois ele voltou atrás e falou, não, porque eu achei que ia ser exceção, mas virou a regra, então eu não quero. Então o mesmo cara, com o mesmo princípio, fundamentou decisões antagônicas. Então, ou seja, o cara tem um cardápio de princípios que ele pode colocar na decisão a opinião pessoal dele e ele vai selecionar um princípio ali que dê cara de uma aparência de fundamentação. Tá nesse nível, né? Porque hoje nós temos um judiciário principiológico que não respeita mais lei. Então, vira uma bagunça. Eu vou tentar aqui ser um pouco mais além. Não é um judiciário principiológico. É um judiciário elitista e político. A gente comentou aqui antes. O juiz escolhe o que ele quer julgar. Foi esse caso, é o ativismo. Ele escolhe. Como assim ele escolhe? Ele tem decisões prontas no gabinete dele. Então, ele olha assim e diz, o que é essa decisão aí? Ah, essa aqui é de concurso público. Joga tudo aí na vala comum, que o juiz não pode entrar no mérito, e manda pro segundo grau, eles que se resolvam lá. Os caras fazem isso. Aí tu vai lá, pega uma decisão desse juiz, reforma. Eu tenho decisão assim, reforma no tribunal. Aí o tribunal diz, não, cara, aqui tu tem que julgar, não se aplica isso. Aí volta pro juiz julgar. E ele continua julgando da mesma forma. Quer dizer, aquele processo, como foi pro tribunal e voltou, ele se obriga a julgar. Mas os outros iguais, ele continua dizendo que não. E é fácil ser político, né? Muita gente não sabe, mas ministros, eles não têm, eles não escrevem a sentença. Os assessores de ministros são juízes. Então não tem nem o trabalho de apreciar. Não, coloca aí, você vê que encomendado. Põe isso aí. É assim, a gente sabe que é assim. Então, infelizmente, tem essa margem pra politicagem. É que é um